Muito obrigada, Rufino, muito obrigada. Eu queria avisar a todos e a todas que estão nos assistindo que nós vamos abrir para perguntas, tá? Logo após o término da fala do professor Paulo Ruben, nós vamos estar respondendo perguntas dos internautas que apareçam aí nos canais, tá bom? Então, agora eu queria passar a palavra ao professor Menezes, da UFAL, e mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, Menezes. Boa noite a todos e a todas, e eu diria que esse é um momento bastante importante, porque ele coloca exatamente a importância da nossa organização, da Auditoria Cidadã e da organização em cada estado. Eu diria o seguinte, imagina se perguntarmos para algum jovem de Pernambuco se ele, se afirmar para ele que parte da dificuldade que ele tem em ter acesso ao serviço público deriva do BANDEP. Qual seria a resposta que ele poderia dar? Eu acho que, primeiro, ele não sabe o que é BANDEP. Segundo, ele não tem a menor ideia do que representou, o que foi motivado. Mas, para tornar mais complexo, se nós disséssemos que a quebra do BANDEP, em grande parte, se deve aos rumos que a burguesia pernambucana fez desse banco, aí torna-se mais complexo. Ou seja, e mais ainda complexo é dizer que, por causa dessa burguesia pernambucana, que utilizou o BANDEP para fins não adequados, ele poderia ficar sem água. Então, inicialmente, eu queria só colocar a importância da pesquisa e da extensão, e como isso pode fazer parte daquilo que a Auditoria Cidadã Nacional lançou, que é a campanha É Hora de Virar o Jogo. Estamos numa campanha nacional, é hora de virar o jogo. Mas eu sempre digo, para virar esse jogo, nós temos que ter acesso à informação, nós temos que conseguir aglutinar os movimentos sociais, temos que ter a linguagem para chegar a essa população, porque essa população precisa saber exatamente de tudo isso que nós estamos aqui colocando. Eu vou procurar, inicialmente, fazer uma relação entre a parte da dívida pública que era externa, o momento em que essa dívida transformou-se em dívida interna, e depois, quando ela foi renegociada através da Lei 9496 de 97, e depois, quando ela passa a ser novamente renegociada na Lei Complementar 156. O que eu vou tentar mostrar aqui, no final, é exatamente... Eu tenho um documento aqui da Secretaria do Tesouro Nacional que mostra qual é o papel que o Banco Estadual, BANDEP, tem na atual dívida pública. Então, eu queria primeiro colocar aquela tela que trata dos empréstimos externos. Bom, olha só, nós concluímos aqui, eu e mais um grupo de estudantes da Economia de Santana de Ipanema, nós fizemos um estudo pegando uma tabela gigante com todos os empréstimos externos de cada estado. Separamos esses empréstimos por estado, deflacionamos, procuramos ver qual era o nome do emprestador, qual era a taxa de juros e qual o prazo de carência. E também quais eram os governadores e quais partidos eles faziam parte. Eita, agora eu aqui não estou conseguindo enxergar aqui. Bom, o impasse que eu estou aqui talvez seja os demais. A letra que está aí... Bom, mas eu já sei mais ou menos do que se trata. Melhorou bastante. Então, olha só. Aqui, o que nós podemos ver é que grande parte dos empréstimos externos de Pernambuco, a exemplo dos demais estados, era uma tentativa de legitimar os respectivos apoiadores das ditaduras. Ou seja, durante a ditadura militar, nós tivemos um momento em que os governadores não eram eleitos, prefeitos também não. Então, os empréstimos externos visavam legitimar o governo federal, fruto da ditadura, mas também os governos estaduais. E grande parte desses empréstimos, eles ocorreram justamente no sistema monetário internacional privado chamado Euromercado. Bom, mas o que nos interessa aqui é que nesses empréstimos externos, que eu quase não estou conseguindo enxergar, parte desses empréstimos não se tinha sequer o nome dos emprestadores. Isso é muito sério. Essa dívida pública, que depois se transformou, ela era dívida externa, e durante o regime militar, a ND significa não declarado. Isso aqui se refere às resoluções do Banco Central. Isso aqui é resultado da CPI da dívida. Então, grande parte dos empréstimos externos não se tinha sequer o nome dos emprestadores, não se tinha o prazo de carência e não se tinha mais informação.
Então, isso é muito sério. Mas o que significou isso aqui? Na maioria dos estados, aqui eu não consigo ler, isso aqui significou o financiamento das empresas estatais. Ou seja, parte desses empréstimos era para fazer estrada, outra era para fazer energia. Ou seja, parte do endividamento externo visava exatamente dar as condições para que em cada estado tivéssemos uma política que permitisse. Veja só aqui, olha só, os governadores, era da Arena, PDS, PDS, PFL. Então, aqui confirma exatamente aquilo que eu tinha falado. Na maioria dos casos, as famílias que ascenderam ao poder em apoio à ditadura e que usaram os empréstimos externos para assumir, no caso de Mato Grosso, o homem das estradas, o homem da energia elétrica, os desenvolvimentistas, os homens que geravam o progresso. Ou seja, essas famílias, elas se perpetuaram desde então, e aqui, por exemplo, Renan Filho, ou o prefeito é filho do governador, que fez 2 empréstimos para fazer no atual Braskem. Então, aqui nós podemos ver exatamente como que os grupos políticos que ascenderam ao poder sem eleição, como que eles se reproduziram através do processo. Então, a primeira conclusão que eu diria é que esses empréstimos externos, inicialmente, eles vinham para fazer determinadas obras, mas a partir de 85, 86, os empréstimos passaram a vir não mais para fazer obras, mas para pagar a própria dívida externa. Então, essa dívida externa, ela explodiu exatamente em 79, 80, quando a taxa de juros americana subiu de 5 para 20. Então, o que aconteceu? A maior parte dos estados entra em colapso, em parte por causa desse processo de subida exagerada dos juros nos Estados Unidos. Mas aí também nós temos outras coisas, que é a renúncia fiscal e várias outras coisas. O que importa é que entender é que esta dívida que nós temos agora, parte dessa dívida foi responsável pelo financiamento das burguesias regionais. Bom, ao próximo. Bom, enquanto não vem a tela, o que vai acontecer? Essas dívidas externas, então, elas passaram a provocar grandes danos aos cofres públicos. A partir de 1900 tá aqui. Houve um processo, a Lei 7976 de 89, ela procurou justamente o quê? Ela procurou tornar essas dívidas externas em dívida interna. Então, houve um processo de internalização. Mais à frente, nós tivemos a outra lei, que é a 8727 de 93, de refinanciamento pela União, e essas dívidas todas se transformaram em dívidas estaduais. Mas o que vai acontecer? Em 97, nós vamos ter um colapso fiscal em quase todos os estados. Aqui nós tivemos um episódio que os servidores públicos estavam há 9 meses sem receber. Juntaram servidores públicos, militares e civis, fizeram um ato, foram para a porta da Assembleia, e com isso caiu o governador Divaldo Suragi, o mesmo que foi responsável por 3 etapas de dívida. E aí o que aconteceu? Essa lei 9496 de 97, ela vai ser a lei que vai federalizar as dívidas que viraram dívidas internas estaduais. E só que isso aqui vai exigir um conjunto de privatizações. Ou seja, esta lei 94, ela vai dizer tem que privatizar o Bandep. Essa lei vai dizer tem que privatizar a água. Essa lei vai dizer tem que privatizar tudo. Então aqui, essa lei propunha renegociar por 30 anos. Só que ela foi extremamente perversa, porque ela exigiu a privatização de grande parte das empresas, e isso aqui vai levar a um colapso de grande parte das finanças do Estado. Aqui nós tínhamos uma taxa de 7%, mais o GPDI e mais uma coisa chamada anatocismo, que é o juros sobre juros entre estatais. Então, esta lei 9496 é ela que vai, em 20 anos após, aí vai surgir exatamente o quê? Esta lei vai entrar, os estados alegam novamente uma calamidade financeira, e a partir daí vai vir uma nova renegociação, que é exatamente a lei complementar 156. E novamente a lei complementar 156 é a lei que vai, como é que eu diria, que vai exigir novamente a continuidade do processo de privatização, só que aqui a coisa mais dramática que vai aparecer é que nesse momento da renegociação que aconteceu em 2016, primeiro em 2014, com a emenda complementar. A próxima.
esse é o time do ensino à distância. Eu só estou imaginando como é que vai ser minha aula futuramente. Então aqui nós temos exatamente essa sequência. A Lei 9496 de 97, ela vai renegociar por 30 anos, ela vai exigir todas as privatizações, especialmente o setor bancário. E aqui, como já foi falado, aqui nós vamos ter parte dos problemas que vão surgir com a Lei Complementar 148, que vai redefinir, renegociar alguns valores. A Lei Complementar 156 é justamente ela que vai fazer o seguinte: essa dívida que era para 30 anos vai se transformar em dívida para mais 20 anos. E aí está exatamente a questão da privatização da água. Porque aqui vai ser exigido, o BNDES vai exigir, e aí veio essa nova legislação agora, que todas as empresas de água que não forem privatizadas ainda, elas teriam que ser privatizadas. Mas não é só isso. A Lei Complementar 156, que renegociou a dívida, ela deu a alguns estados mais 1 ou 2 anos sem pagar a dívida, ela abriu uma nova, como é que eu diria, um novo ciclo de endividamento, e o principal, ela exige a privatização de todas as estatais. Então, aqui está exatamente, eu diria, os principais problemas que nós temos hoje, porque é exatamente em cima disso que vem a privatização da água. Bom, eu queria agora colocar exatamente o estudo que eu peguei de um colega nosso lá do núcleo do Rio de Janeiro, porque aqui nós precisamos pontuar quanto que dessa dívida que nós temos, que ela se refere ao Bandep. Porque olha só, eu tenho esses dados aqui. O estado de Pernambuco pagou de dívida pública de 97 até 2018, do que não é referente ao PROES, 3,8 bilhões. Só do PROES pagou 6,2 bilhões. Ou seja, o estado de Pernambuco já tinha pago 10 bilhões de reais de dívidas vindas do PROES, Bandep, e de dívida não do PROES. Mas aí é que está. Quando esses empréstimos surgiram, o que não era de PROES são 2 bilhões e 600, e do PROES 4 bilhões e 100. Mas aí que está, na hora em que vai renegociar em 2016 a nova dívida, ela permanece um saldo devedor de 2 bilhões e 956 milhões. Então, a dívida atual que foi renegociada, 92% dela se refere à dívida do Bandep. Aí vamos procurar saber agora o que é. Apesar que, e quando a Secretaria da Fazenda liberar os documentos, nós vamos ter a possibilidade de ir no detalhe. Mas o que significa? Pegando os exemplos de outros estados. O Bandep, a exemplo de outros estados, era utilizado pelas respectivas burguesias, que tomavam dinheiro emprestado e não pagava. Para sanear o Bandep, então se pega esse valor que eu acabei de falar, e aí o que acontece? O Bandep vai para um banco, não lembro agora, um banco estrangeiro. Esse banco estrangeiro fica com a parte boa, demite uma grande parte dos funcionários, e o estado de Pernambuco fica com o passivo dele. Então, agora nós podemos, quando nós conversarmos com algum popular, nós podemos dizer com certeza, está aqui, Secretaria do Tesouro Nacional, a parte fundamental da dívida pública pernambucana atual, ou seja, 92% que foi renegociada, se refere à dívida do Bandep, que na verdade deveria ser chamada de dívida da burguesia. Bom, então, o que está acontecendo? Esse seminário ocorrendo agora, ele é muito importante, porque ele vai mostrar que, para renegociar essa dívida, o que está sendo exigido? A privatização. Só que a privatização em Pernambuco e na maioria dos estados já está avançada. Se nós pensamos, como é que é o nome da empresa aí? Cosema? Não, Compesa. A Compesa, ela já está, em parte, privatizada, porque ela tem uma parceria público-privada. Ela tem uma parceria público-privada com a empresa que era ligada à Odebrecht Ambiental. Então, o que nós estamos vendo aqui? Por mais que as empresas estatais ainda sejam estatais, aqui em Alagoas, aqui ainda tem a Casal, mas parte dos municípios já tem o atendimento de uma outra empresa ligada a outra empreiteira. E esse é o grande detalhe. Esta definição do BNDES, que as empresas de energia, de água, deveriam ser privatizadas como condição para renegociar a nova dívida, é aonde ele está liberando dinheiro. Veja bem, a privatização da água, que está acontecendo, mas que ainda vai aprofundar, quando mudar a ordem jurídica, é feita com dinheiro do BNDES.
E o que eu levantei aqui é que essa eu não lembro agora, não, BRK, ela conseguiu 550 milhões do BNB. E essa empresa é ligada a um grupo estrangeiro, Buckerfield, se não me engano. Então, isso é muito importante, porque aqui, aí em Pernambuco, se tem uma parceria público-privada. E a gente precisa saber o que é parceria público-privada. E aí nós temos, por exemplo, o estádio. O estádio que era do Náutico. O que é parceria público-privada? O Estado oferece garantia de rentabilidade. O Estado está dizendo, olha, se por uma casa não for rentável, eu pago. Ou seja, esta privatização, através da PPP, ela já está sendo responsável por parte da dívida. Em Mato Grosso, onde eu fiz uma palestra agora, lá, 23 milhões da dívida do Estado desse ano se deriva da Sanemate. Então, eu vou concluir aqui exatamente colocando a importância dessa iniciativa no primeiro momento, mas é fundamental agora que façamos um vídeo que recupere para a juventude quais eram as empresas estatais. Porque, olha, se não fosse a Petrobras, não tínhamos gasolina. Se não fosse a Eletrobras, não tínhamos energia. Se não fossem as estatais, não teríamos nada. E há uma campanha de demonização sincronizada de todos os servidores, seja servidores públicos, municipais, estaduais, federais e das estatais. Ou seja, agora o que eu descobri, para fechar? O que eu descobri aqui é que quem quer comprar a empresa de água aqui é a mesma empresa que comprou a CEAL. A CEAL foi vendida por 50 mil reais. Essa mesma empresa que comprou se chama Equatorial. E aí eu fui ver, o Sindicato dos Urbanitários mostra que ela é comandada por o maior banqueiro do Brasil. A Energisa também é comandada por banqueiros. E aí, para encerrar, eu gostaria de deixar isso bem claro. Os estados estão cada vez mais se endividando com os bancos e, ao mesmo tempo, eles estão privatizando as empresas estatais. E o que acontece? O que acontece é que os bancos estão criando nomes fantasias para tomar conta de setores que eles jamais atuaram, com dinheiro estatal. Porque aqui compraram a empresa por 50 mil reais e depois o BNDES liberou 500 milhões. A mesma coisa no Piauí. Nos dois estados, as empresas de energia foram compradas por 50 mil reais. Agora, a Equatorial aqui, que pegou 500 milhões do BNDES, que é ligada aos banqueiros, quer também controlar a água. E aí, para fechar, o grande problema é que nós temos agora uma pandemia em que a água é mais fundamental do que qualquer momento. Então, para encerrar, eu diria que esse é o primeiro grande... É um ponto de partida, mas eu acho que a nossa tarefa agora é criar mecanismos para dialogar com a população e falar nas rádios, fazer vídeos, fazer panfletos, cartilhas, porque a população, para poder mudar, ela precisa ter acesso à informação. E essa atividade que nós estamos fazendo hoje aqui, ela tem um papel decisivo, porque ela junta a pesquisa e a extensão e ela alimenta exatamente o movimento social no sentido de criar formas de virar o jogo. Bom, obrigado, é que eu estou muito tempo sem dar aula, então se eu falei demais é porque eu estou com crise de abstinência. Eu estou assim...